Boa tarde, meu nome é Isabel Melo, eu sou estudante de doutorado da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação. Eu vou apresentar minha tese entendendo os limiares de perda de espécies, combinando o conhecimento local com dados de campo, usando mamíferos e aves na Serra da Bodoquena. Essa tese eu apresento como requisito para obter o título de doutora em ecologia. O meu orientador é o professor Fábio Roque, da Ecologia, e o meu orientador é o doutor Diego Liscano, da TNC, na Colômbia. Bom, vários cientistas têm afirmado que temos entrado numa nova época, chamada o Antropoceno. Agora, os seres humanos constituímos o motor dominante da mudança no planeta. Estamos vivendo as consequências de ultrapassar certos limites e se acredita que, se a pressão continuar, poderia se desestabilizar os sistemas biofísicos críticos e desencadear mudanças ambientais abruptas. Rostrom e colaboradores, no 2015, fizeram esse esquema onde eles identificam 9 limites planetários. Além disso, eles definem um espaço de operação segura onde os seres humanos podemos viver sem modificar abruptamente, sem ultrapassar abruptamente esses limites. O meu trabalho foca-se em 2 desses limites, que são a mudança do uso do solo e seus efeitos na integridade da biosfera, especificamente na biodiversidade. Bom, como eu falei, no Antropoceno somos nós, a espécie humana, o maior fator de transformação, e o cerrado não é uma exceção. Tem estimações feitas por Klein e Machado que falam que 46% da vegetação nativa do cerrado já foi perdida, sendo o agronegócio e a pecuária as maiores ameaças. É por isso que suas áreas protegidas não são suficientes para garantir a proteção da biodiversidade. E somos nós, com dados suportados na ciência, quem devemos encontrar ferramentas para melhorar nossa coexistência com a biodiversidade. Então, os limiares têm sido propostos como ter um grande potencial para se tornarem ferramentas aplicadas à conservação e à gestão da biodiversidade. Neste artigo recente, Arrojo e colaboradores propõem uma configuração apropriada, uma configuração da paisagem apropriada para equilibrar a conservação e a produção baseada em limiares. Mas para entender o conceito de limiar, é importante entender o conceito de resiliência. A resiliência é a habilidade de um sistema para se recuperar depois de qualquer mudança. E o limiar, o ponto de quebra, que seria aqui, nessa segunda gráfica, ou nesse segundo esquema, o limite depois do qual, quando se ultrapassar, é difícil para o sistema voltar às suas condições iniciais. Mas esse conceito tem sido utilizado e adaptado pela ecologia. Em 1987, o Russell Landé falou da proporção mínima de habitat disponível numa região particular para garantir a persistência de uma população. E foi Henrik Andren, em 1994, quem falou da relação entre a configuração de hábitat e o limiar. Ele falou que, inicialmente, as espécies começam a diminuir de jeito linear com a perda de habitat. Mas depois de um ponto, que seria o limiar,
ocorre uma mudança drástica na perda de espécies que já não é só explicada pela perda de hábitats, mas pela configuração da paisagem. Ele modelou espécies de aves e mamíferos, fez uma modelagem e encontrou um limiar teórico de 30% de perda de hábitat. Depois de ele, tem vários estudos empíricos que têm avaliado as respostas limiares em espécies ou comunidades. Então, a minha tese quer contribuir ao entendimento do conceito de limiares de três formas. Primeiro, fazendo uma revisão de literatura no tema. Esse foi o meu primeiro capítulo, ele já foi publicado na revista Journal of Field Ornithology. Depois disso, eu implementei um estudo empírico numa região do Planalto da Serra da Bodoquena, usando mamíferos e aves de médio e grande porte. E, finalmente, eu avaliei as percepções dos moradores locais sobre a fauna para entender como se diferencia o conhecimento local dependendo da atividade econômica. Então, meu primeiro capítulo se chama A Review of Threshold Response of Birds to Landscape Change Across the World. E como eu já falei, um artigo publicado no ano 2018. Eu fiz uma revisão de literatura usando 2 bases de dados, que foram Web of Knowledge e Scopus, em março de 2018. Eu encontrei 463 na Web of Knowledge e 2.550 artigos na Scopus. Depois disso, eu utilizei palavras-chave para fazer a busca, como threshold, ou tipping points, ou as modificações desses palavras-chave. Depois disso, eu fiz uma filtragem e eu escolhi aqueles artigos que incluíam aves e que avaliaram possíveis respostas tipo limiar com um gradiente de habitat. Eu encontrei 31 artigos. Nesse mapa da esquerda, pode-se ver a distribuição desses estudos, desses 31 artigos. E aqui à direita, pode-se ver que a maioria, depois de 1999, ou seja, na década dos anos 2000, tem vindo um aumento em publicações com este tema em aves. Os artigos usam principalmente 3 métodos. O primeiro é o método visual e consiste em estimar visualmente onde a gráfica tem o ponto de quebra. O segundo método é proposto por Murrell em 2003. E em 2008, ele faz um pacote em R para estimar o limiar baseado em regressões tipo piecewise. E este método é mais utilizado quando se estudam comunidades. E tem outro mais novo, que é o Titan, que utiliza um proxy de abundância e ele estima o limiar por espécies. Do nível de análise, então, temos três níveis. O primeiro são espécies, 19 artigos trabalharam com espécies e utilizam a variável resposta, como, por exemplo, probabilidade de ocupação. E 8 artigos se baseiam em comunidades. Eles utilizam a riqueza, integridade da comunidade e integridade filogenética como variável resposta. E tem 4 artigos que usam as duas, tanto espécies quanto comunidades. Eles utilizam riqueza, abundância e, por exemplo, Morante e Filho, em 2015,
utiliza uma agrupação das espécies em guildas. Interessantemente, vários destes artigos têm sugestões particulares ou específicas para conservação. Esse artigo, por exemplo, de Banslate, no 2014, baseada em os resultados de limiares, propõe certa configuração de áreas prioritárias para restauração e para conservação na Mata Atlântica. E os resultados desse trabalho já foram aplicados diretamente na política ambiental estadual no estado de São Paulo. Então, como eu mostrei no mapa, a maioria dos estudos estão agrupados em Norte América, em Austrália e em Brasil. Tem ainda alguns poucos que estão espalhados pelo resto do mundo, mas essas 3 fontes são as principais, 3 lugares são as principais fontes desse tipo de artigos no mundo. O fato de que esses artigos tivessem métodos diferentes e análise de dados diferentes fazem que não seja possível fazer um meta-análise. Mesmo assim, a gente estimou o valor médio do limiar daqueles estudos que foram feitos nas regiões temperadas e aqueles que foram feitos nas regiões tropicais. Nas regiões tropicais, os limiares foram um pouco maiores. E a gente pensa que os limiares mais altos podem ser explicados pela estabilidade climática maior ao longo do tempo. Nas regiões temperadas, os limiares são menores e as espécies podem ser mais resilientes, porque elas podem ter sido expostas em condições climáticas inestáveis ao longo do tempo. Isso indica que as espécies tropicais podem ser mais suscetíveis à perda de hábitat. E neste artigo a gente sugere explorar mais estudos nessa linha. Também é importante destacar que nas áreas tropicais os estudos estiveram um pouco mais perto do limiar teórico que estimou o Henrik André. Bom, em 2019, recentemente, Betts e colaboradores publicaram um trabalho no qual confirmam que as espécies expostas a transformações no passado são mais adaptáveis a transformações atuais, como, neste caso, desmatamento e efeito de borda, que aquelas menos expostas. Basado neste fato e também no fato que as espécies podem responder linearmente à quantidade de habitat, podem não responder linearmente à quantidade de habitat, a minha hipótese é que as populações e comunidades do Cerrado terão uma resposta não linear e que essa resposta pode mudar de acordo com cada espécie. Essa é a minha hipótese para o segundo capítulo, que chama-se Disentangling Change in Occupancy of Mammals and Birds Across a Land Use Cover Gradient in the Cerrado. Eu espero que, usando a probabilidade de ocupação ao invés de riqueza, eu terei uma resposta mais refinada ao câmbio de uso da terra, dos mamíferos e aves ao câmbio do uso da terra, e que essa transformação pode ser útil para identificar os melhores caminhos para balancear a conservação e a produção em um dos biomas maiormente ameaçados de América do Sul. Esse estudo foi feito no Cerrado, especificamente no lugar de Planalto da Serra da Bodoquena, onde o estudo de longa duração, o PERD,
é feito, ou está sendo feito. O cerrado, como você sabe, tem as maiores ameaças do cerrado são o agronegócio e a pastagem para gado. Ele, e aqui nesta área, tem influência do Pantanal, da Amazônia e da Mata Atlântica. Como eu falei, a minha área de estudo faz parte de um projeto maior chamado PEL Serra da Bodoquena. Este estudo escolheu 20 hexágonos, ou definiu 20 hexágonos de 5.000 hectares que representavam a paisagem do Planalto. Eu escolhi 15 desses 20 hexágonos de 5.000 hectares. Nesses 15 hexágonos, eu instalei 189 câmaras em total, ao longo de 18 meses. Essas se dividiram de 10 a 15 câmaras por hexágono e tinha uma duração, ficavam instaladas por um período de 4 a 5 semanas. Em total, eu sumei um esforço amostral de 4.928 dias câmera. Idealmente, eu tinha uma configuração do desenho da paisagem para instalar cada câmera separada de pelo menos 1.800 metros entre elas. Mas, pelas condições no campo, no terreno, eu consegui, mesmo que a maioria das câmeras estivessem instaladas de pelo menos entre 700 e 1.000 metros entre elas, teve algumas câmeras que estiveram a uma distância menor, que foi 390 metros. Depois de ter todas essas fotos e com a ajuda de vários estudantes do programa de Ecologia e Conservação, as espécies foram identificadas utilizando o software Wild ID. Para as métricas do paisagem, eu utilizei o mapeamento de cobertura vegetal da Bacia do Alto Paraguai, que faz o programa SOS Pantanal. Eu utilizei as do ano 2017, pois elas eram as que estavam esse foi o ano no que a maioria das câmeras foram instaladas. Este mapeamento distingue vários tipos de vegetação nativa. Eu agrupei todos esses tipos em só uma, e eu chamei a vegetação nativa. E ele também tem várias categorias de vegetação, de uso do solo antropogênico. Eu considerei agricultura e pecuária, só que eu depois não utilizei agricultura porque ela era o número de porcentagem de agricultura, a porcentagem de agricultura era pouco e não tinha uma gradiente como tinha a cobertura vegetal e o gado. Então, para fazer os meus análises, eu fiz modelos de ocupação de 30 espécies, só que eu deixei só 24 espécies por dúvidas com a identificação. Então, eu deixei 24 espécies para fazer modelos de ocupação. Essas espécies foram também as que tinham eventos suficientes para que o modelo rodasse. Depois da probabilidade de ocupação, eu estimei o limiar usando a regressão de segmented do paquete Morrell, tomando em conta a variável mais representativa. Depois disso, eu utilizei um modelo de uso do solo que
a Angélica Guerra, no 2019, adaptou da Roça 2013. O modelo de Angélica foi feito em toda a bacia do Alto Paraguai, incluindo o Planalto da Serra da Rodoquena. Então, com esse modelo, foi feito para os anos 2030 e 2050. Eu interpolei os meus resultados do valor promédio do limiar daquelas espécies que fossem negativamente afetadas, eu vou mostrar depois, para estimar a probabilidade de desmatamento em os diferentes modelos para 2030 e 2050, baseada no valor do limiar encontrado. Então, para os modelos de ocupação, as covariáveis que eu utilizei foram a vegetação nativa a 500 metros, com um buffer de 500 metros, sendo o centro do buffer a câmera, outro de 1.000, também coberturas de pastagem para gado a 500 a 1.000 e o modelo nulo. Em total, eu fiz 13 modelos porque eu incluí algumas variáveis para detectabilidade, como, por exemplo, se o lugar onde a câmera estivesse instalada fosse uma área aberta ou dentro da vegetação. Então, 14 dessas 24 espécies tiveram a vegetação nativa teve um AIC menor que 2. E eu selecionei essas 14 espécies para estimar o limiar. Nesse caso, estas foram as 14 espécies. Os valores de limiares estão... Você pode observar aqui como as linhas verticais pretas, e eles variaram de 15,15 para o caso do Pecaritahacu a 61,35 para o caso do Cuniculus paca. É interessante observar aqui que tem 3 espécies, que são a siriema, o lobinho e a ema, que não foram afetadas pela perda de vegetação nativa. As demais espécies foram afetadas negativamente. Então, com essas 11 espécies que foram afetadas negativamente, eu estimei um promédio do limiar e o valor foi 45,97, que está aqui na linha ponteada. Além disso, utilizando os mesmos dados, com buffer de 500, eu estimei o limiar da comunidade usando riqueza. E esse limiar, e utilizando também um método de Mugel, no R. E o valor que obteve foram 52,6% de vegetação nativa. Estes são os modelos para o ano 2030 e 2050, que foi adaptado da Guerra et al. Em verde estão as áreas que têm menor probabilidade de desmatamento, e em vermelho estão as áreas que têm maior probabilidade de desmatamento. Eu encontrei que para 2017, o 56% de quadrados de 1 quilômetro quadrado pode estar embaixo do limiar de 46% de vegetação nativa. Para 2030, 57,3% pode estar embaixo do limiar. E para 2050,
é o 60,3% dos quadrados de 1 quilômetro quadrado de vegetação nativa pode estar embaixo do limiar. E isso significa uma taxa de conversão de 0,1% por ano. E quer dizer que para 2050, aproximadamente 750 quilômetros quadrados podem estar em algum lugar embaixo do limiar. Então, como discussão desse artigo, eu tenho que a quantidade de vegetação nativa foi a variável que na qual mais espécies responderam. E isto tem coincidência com vários estudos. Tem vários estudos que simplesmente não avaliam outras variáveis, mas já vão direto e usam o porcentagem de vegetação nativa. E outros que faz uma seleção a priori de diferentes variáveis. Eu utilizei dois. Inicialmente eu tinha utilizado outras, mas também não tinha respondido, e finalmente eu só utilizei essas duas variáveis, mas mesmo assim a vegetação nativa foi a que maior número de espécies responderam. Quando eu comparo os resultados dos limiares obtenidos da comunidade com os obtidos das populações com a análise de ocupação, aunque os valores, mesmo que os valores sejam similares, a ocupação, os modelos baseados na ocupação permitem uma interpretação das trajetórias específicas das espécies, o que pode dar uma informação valiosa para o estado da conservação da paisagem. Quando a gente vê que as espécies, mesmo depois antes de atingir o limiar, elas vêm diminuindo, pode concluir que as espécies podem estar sendo vulneráveis desde antes. E também isso chama para aprofundar a pesquisa em o que está acontecendo com as espécies especificamente nesta região. Pode indicar uma dívida de conservação. Pode ser que o que a gente esteja vendo agora sejam efeitos de mudanças anteriores. E com os modelos também pode-se concluir que desculpa, a existência de áreas grandes protegidas, como o Parque da Serra da Bodoquena e a Reserva Indígena Cajuel, são as áreas que têm menor probabilidade de mudança e podem ser chaves para a conservação das espécies, mesmo das outras áreas da região. Outros estudos, eu não encontrei muitos, mas outros estudos que utilizam probabilidade de ocupação com gradiente de habitat, têm encontrado respostas mais típicas do que tipo limiar, ou seja, respostas onde antes do limiar a população, nesse caso de koala, tem um comportamento mais estável, e depois do limiar ele desce abruptamente. No meu caso, como eu falei, aqui não dá para ver muito, no meu caso foi diferente, as espécies têm um comportamento de descida mais gradual, e o ponto de inflexão ocorre, mas depois dele não tem uma mudança tão abrupta. E como eu falei na slide anterior, é bom aprofundar o que está acontecendo na região, quais são os fatores que explicam essas trajetórias específicas. Bom, no capítulo 3, eu
chama-se Local Perceptions of Biodiversity According to Main Economic Activity in Rural Properties in the Cerrado Hotspots. Desde 1970, o Cerrado brasileiro ha experimentado uma transformação da terra rápido. Ele foi motivado, segundo Inocêncio e Calas, em 2010, ele foi motivado por programas do governo que apoiavam a produção de soja com a comercialização para o Japão. Isto mostra como o governo, as instituições governamentais podem ter efeitos particulares em a mudança do uso da terra. Mas também se consideram os indivíduos e a maneira como eles percebem o mundo como os agentes finais para tomar de decisões, principalmente uma escala de propriedade. Então, eu queria conhecer essas dinâmicas entre a relação entre as pessoas e seu ambiente em áreas rurais do Cerrado. Tem um artigo, por exemplo, que avalia de Rodrigues, no 2009, que avalia o índice de desenvolvimento humano com um gradiente de deforestação. E ele encontra que no começo e no final, ou seja, quando a deforestação é zero ou menor e depois quando é maior, o índice de desenvolvimento humano está primeiramente quando se abre a fronteira, é menor, e também depois, quando as áreas já estão muito desmatadas, esse índice volta a ser baixo. E com um nível médio, um nível médio de desmatamento, o índice é um pouco maior. Então, eu queria ver, não especificamente como é que essas percepções se comportam em um gradiente de deforestação, mas como elas mudam em relação à atividade econômica principal. Nesta região, as três principais atividades econômicas são a agricultura, o gado e atividades turísticas, turismo de natureza. Então, para isso, eu fiz 37 entrevistas semi-estruturadas. A minha área de estudo foi a mesma área do PED. Eu não atingi a área toda, mas eu atingi vários dos vinhos hexágonos nos 3 municipalidades, que são Bonito, Bodoquena e Jardim. Eu queria ver o efeito, como eu falei, da atividade econômica em a percepção das comunidades dos moradores sobre a riqueza de mamíferos médios e grandes. Também queria ver se eles tinham uma diferenciação na sua percepção entre a riqueza dos mamíferos que dependem da vegetação nativa e aqueles que moram mais em áreas abertas. E também eu queria ver se tinham identificado espécies benéficas ou prejudiciais para a sua atividade econômica. Então, os moradores reconhecem 26 espécies de mamíferos. As mais comuns são a anta e os pecarídeos. E as menos comuns são o tatu canastra, que foi só identificado por um morador, e a onça, que geralmente eles conhecem, mas eles falam que tem muito pouco. Eles reconhecem espécies que beneficiam
sua propriedade e sua atividade econômica. Para o turismo, as espécies que apresentam maior benefício são os macacos, a anta, a paca e os tamanduas. Não, desculpa, e as vacas para o turismo. E para o gado seriam os tamanduas, porque eles falam que eles destruem os cupinceiros. Agora, para a lavoura, ou para o agronegócio, tem pessoas que falam que as garças, os curicacas e as siriemas são boas, porque elas usam, alguns deles reportam que usam elas como bioindicadores. Quando tem um número grande de curicacas ou de garças se aproximando à sua lavoura, isso pode indicar que tem uma praga que está afetando o cultivo. Assim, eles aumentam a quantidade de agroquímico para controlar a praga. E as espécies que fazem mal para as propriedades, a atividade econômica das propriedades, são os pecarídeos e os tatus e as antas, e foi muito mencionado o porco monteiro para a atividade de agricultura. E para o gado, principalmente os pumas e onça pintada e onça parda, porque come o gado. Então, quando eu avaliei a diferença entre percepções de riqueza entre as três atividades principais, eu não encontrei uma diferença significativa, ou seja, que os moradores da região têm um conhecimento, uma percepção da riqueza similar entre as três principais atividades econômicas da região. E quando eu avaliei a percepção aquelas espécies que dependem da vegetação nativa, para o caso da agricultura e do gado, ela não teve uma diferença significativa, mas o turismo, os moradores que se dedicam ao turismo se reconheceram umas espécies que são mais dependentes da vegetação nativa. Então, como eu falei, os moradores reconhecem um set de espécies similares, independentemente de suas atividades econômicas, o que quer falar que na região tem um relativo bom conhecimento das espécies, e poderia ser uma primeira base para quando querem se implementar estratégias de manejamento. Também, e de algum jeito era de se esperar atividades que estão mais associadas com a diversidade, com a biodiversidade e que têm ganâncias dela, eles podem reconhecer melhor as espécies que estão mais relacionadas com a vegetação nativa, o que pode ser um fator positivo para a conservação. É interessante também que essas espécies que são reconhecidas são espécies que geralmente são caçadas. Só que eu não abordei essa pergunta nas minhas entrevistas, porque para ter esse tipo de respostas, eu acredito que precisa de mais tempo, porque como vocês sabem, é um assunto delicado na região. Não é fácil que alguém fale de quantas espécies eles caçam, e por isso esse não era o objetivo de meu trabalho. Eu não abordei isso, mas coincidem as espécies que eles mais reconhecem são as espécies que geralmente são mais caçadas, né? Mais caçadas. E também eles têm
reconhecido claramente quais espécies podem ser benéficas e quais podem ser prejudiciais para a sua atividade econômica. Finalmente, eu quero terminar fazendo 3 reflexões sobre o trabalho em geral. Então, primeiramente, quero refletir sobre o fato de que não tem uma aproximação melhor para estimar limiares de perda de espécies. É precisamente a variedade de métodos o que ajuda a entender as comunidades, ou as trajetórias das comunidades ou populações em gradiente um gradiente de habitat. E isso vai depender da pergunta que você queira responder. Então, o que eu quero falar é que o limiar de perda de espécies é uma ferramenta que também depende do contexto onde você queira aplicar. Mesmo não tem um valor único de limiar que seja aplicável para todo os tipos de ecossistemas, e também não tem um método que seja o melhor ou pior para aplicar. Também, jamais pelo lado da conservação, o meu trabalho encontrou um limiar de 46%, entre 46% e 52%, dependendo do método. Assim, a gente pode ver que o Código Florestal está indicando preservar 20% de vegetação nativa no cerrado. Então, mesmo estando de acordo com o cerrado, a porcentagem de vegetação nativa não é suficiente para garantir a persistência das populações ou comunidades nessa região. E, por último, as atividades econômicas que estão diretamente associadas com a biodiversidade podem ser, como falei anteriormente, um fator positivo para melhorar a percepção local sobre a diversidade e, deste jeito, da conservação da biodiversidade entre as propriedades. Finalmente, eu queria fazer uma outra reflexão sobre a possibilidade de divulgação dos trabalhos de doutorado. Como eu tive uma beca, uma bolsa de Rutherford, tive a oportunidade de apresentar, de fazer basicamente 2 coisas. Primeiramente, fazer uma segunda visita para retornar os resultados e apresentar os resultados preliminares que eu obteve no meu trabalho, envolvendo os principais atores envolvidos, principais atores. Assim, eu não só para conhecer o meu trabalho, mas também o do PERD. E tomando em conta que este é um estudo de longo prazo, é bom retornar e mostrar e apresentar os resultados para que os moradores sintam que a gente está tendo eles a conta, tomando eles a conta. E como um segundo momento, eu tive a oportunidade de apresentar, de fazer um workshop com os guias de ecoturismo de Bonito, da cidade de Bonito, e eles se mostraram muito positivos para escutar os resultados e queriam saber mais o que estava acontecendo com a Universidade Federal, que é a maior universidade do estado. Então, eu acho que é importante nós, como estudantes de doutorado, ir para falar em uma linguagem mais comum e falar nossos resultados. Neste workshop, eu fui acompanhada pela Cíntia Cavalcante, pelo tá bom. Eu, nesse momento, esqueci os nomes, mas por outros 2 estudantes de ecologia, de mestrado e de doutorado, para apresentar os seus trabalhos. Ele teve muito boa acolhida entre os guias.
Finalmente, eu quero agradecer essas pessoas aqui que foram Fábio Roque e Diego Liscano, que foram meus orientadores. Eu aprendi muito com eles. Estou muito agradecida pela paciência e também pelo me puxar para pensar fora da minha zona de conforto. José Manuel sempre tem muita disposição para me ajudar. Também os coautores do primeiro artigo, Bo Dasgard, Isabel Rosa, Angélica Guerra tem me ajudado muito com os modelos. A professora Letícia Couto, Oliver e Pierre da França, eles providenciaram algumas das câmeras para fazer esse estudo. O Franco, o diretor do PERD, a Cíntia Cavalcante, Fábio e Renata, que eles foram imprescindíveis para o trabalho de campo, e a Cíntia é minha amiga também. Alexine, Almir, Celso, foram de muita ajuda. Eu agradeço muito eles, a disposição que eles têm, o conhecimento que eles têm do campo e a disposição para me ajudar. Igualmente, e o Celso, o guia também de campo muito bom. Igualmente, a Alexine, a Lene, Roseline e Fábio Júnior, que estão sempre dispostos para ajudar e responder as minhas perguntas. Finalmente, eu quero agradecer a Fernanda Delvin, Letícia Martinez, Letícia Couto, Raquel Taminato, porque morando fora de casa, fazendo doutorado longe de casa, fazem que a gente construa uma família. E elas são a minha família lá no Campo Grande. E eu quero agradecer muito elas e também os meus pais e o Martim, que me apoiaram aqui. Finalmente, eu quero agradecer à Universidade Federal, o PELD, o Programa de Graduação em Ecologia e Conservação, o RUFOR, o CACEST e o TNC. E essas foram a CAP, as bolsas de CNPq, que foi a minha, a bolsa da CAPES, da Fundete, e o centro onde trabalha o BOM. Bom, se vocês têm perguntas, por favor, escrevam aí no chat de YouTube que eu vou responder. Muito obrigada. Muito obrigada.